Vocês. Então, boa noite para quem entrou agora. A gente vai, na aula de hoje, dar continuidade, então, para o nosso estudo de Tecnologia das Construções 2, em onde a gente está vendo, então, a parte de manifestações patológicas nas estruturas. Então, toda aquela parte de por que está acontecendo, o que está acontecendo, como que a gente pode estar identificando essas manifestações patológicas, quais são os materiais ali de principal ocorrência que vão estar relacionados com esses processos de degradação dos nossos materiais. Então tudo isso a gente está vendo nesses capítulos agora da nossa disciplina. Então na última aula que a gente teve, a gente estava vendo as patologias relacionadas à questão do, do próprio material em si, então dos materiais construtivos ali, do aço, da madeira, do próprio concreto armado. Então hoje a gente vai no começo da aula agora ver o finalzinho dessa etapa, que seria ali as manifestações patológicas na parte de revestimento, então começando pela pintura e indo até o revestimento com utilização de placas cerâmicas, então os azulejos, né, que a gente conhece, o que eles podem estar desenvolvendo ali de problemas que vão estar relacionados com essas situações. E mais para frente ali depois da metade da nossa aula, a gente já vai então entrar na próxima etapa, que seria como que a gente pode restaurar então esses problemas depois ali do processo de identificação do que vai estar acontecendo naqueles realmente, o que vai estar acontecendo então para estar ocasionando todos aqueles problemas que a gente vai estar vendo, como que a gente pode estar resolvendo, o que a gente pode estar utilizando, quais são os procedimentos corretos que a gente tem que estar adotando para corrigir de uma maneira adequada aqueles problemas, para que eles não voltem a ocorrer. Existem muitas situações ali onde a gente vai lá, corrige o problema, ficou tudo bonitinho. Sim, ficou tudo bonitinho, mas vai durar o quê? 1 mês, 2 meses e o problema vai retornar. Então a gente não quer que aconteça isso, a gente quer que o problema seja resolvido definitivamente. Então vamos lá. Agora já entrou bastante gente e vamos começar a nossa aula. Então aqui na questão dos problemas com pinturas. Qual que é o primeiro problema que a gente pensa quando a gente pensa ali a gente está imaginando um defeito relacionado com a pintura? Então o primeiro problema vai ser o descascamento. Então, o que vai estar ocasionando esse descascamento? Por que ele é um problema que vai estar relacionado com a parte ali da construção civil? Porque ele é um problema que vai dar um aspecto estético muito desagradável, então está relacionado ali com a perda daquela película de tinta e de resina, aquela mistura, né, de pigmentos com resina, que vai estar descolando do seu substrato. Então, por que isso aqui vai estar acontecendo? Por que acontece esse processo ali de descolamento, então, de desplacamento dessa camada resinosa do nosso substrato? Tem vários motivos, é claro, a gente pode listar, fazer uma lista gigantesca ali de quais são as causas, mas quais são as principais, então, que vão estar relacionadas com isso. A primeira delas, então, seria a presença de partículas ali, poeira, grãos que podem estar presentes ali, e vai ser aplicada essa tinta em cima dessas partículas de poeira, desses grãos. Então, isso vai estar gerando uma má aderência entre o meu substrato e a película. Então, essa camada resinosa de tinta que eu estou aplicando. Então, isso vai estar provocando o descolamento. Outra causa que pode estar relacionada com isso. Então, a presença de umidade, por exemplo, no reboco. Então, tenho ali não esperei terminar de secar o reboco adequadamente. O reboco está sendo aplicado em um local muito úmido, então tem a presença de água ali o tempo todo, que também está inadequado. Tenho como evitar isso. Mas então, por algum motivo, o meu reboco está muito úmido. Essa camada de água, então, que ele está exudando do meu reboco, então ela está saindo sempre um pouquinho do meu reboco. A água sempre quer ficar mais livre, então ela não quer ficar presa ali dentro da parede. Então, essa água que está tentando sair, ela vai formar uma película muito fininha, claro, entre o nosso substrato, a argamassa ali que está aplicada, calfino, enfim, e a camada de tinta. Então essa camada de água ela vai bloquear a aderência entre os meus materiais. E esse bloqueio da aderência entre os materiais ali vai estar dificultando então essa aderência, essa ligação entre as duas partes e vai estar promovendo esse descolamento. Então esse é um processo ali que acaba gerando
Não danos estruturais, mas danos estéticos para a nossa estrutura. E além disso, eu tenho as bolhas. O que são as bolhas? As bolhas nada mais são do que basicamente um processo inicial ali do processo de descascamento. Então, como que eles funcionam? Eles também resultam ali da imperfeição da aplicação da nossa camada de tinta, ou também do processo ali da presença, na verdade, de umidade na nossa parede, e vão estar promovendo esse descolamento. Só que por que acontece então as bolhas não descolam direto? Porque a nossa resina ela tem uma capacidade de ligação entre si muito grande. Então as partículas ali da resina, quando a gente se for ver no microscópio, elas estão todas ligadinhas uma com a outra. Então está tudo unido ali de uma forma bem coesa, diferente do substrato. Então, quando ela está perdendo a ligação ali com a camada de base dela, ela ainda vai permanecer unida por o maior período de tempo que ela conseguir. Então, ela vai tentar manter essa coesão entre elas para ter algum elemento de ligação. Então, por isso que vai acabar formando essas bolhas que vão tentar permanecer juntas. Quando elas não conseguem mais permanecer juntas, seja por algum impacto, alguma coisa, aí ela vai estar descolando. Então, a bolha é um procedimento inicial ali do descascamento. Vamos avançando. A eflorescência. A eflorescência eu já comentei um pouquinho com vocês, só que aqui eu vou falar um pouquinho mais da parte voltada para o acabamento em pintura. Então, recapitulando ali, o que vai ser o processo de eflorescência? Então, a eflorescência nada mais é do que um processo baseado no carregamento dos íons a partir da água. Então, o que vai acontecer? Então, eu tenho lá a minha paredinha. Tem uma paredinha. Beleza. E aqui nessa superfície, vamos supor que eu tenho um acabamento em pintura. Então eu tenho uma tinta aqui, o reboco, na verdade que está sendo aplicado. Em cima desse reboco eu tenho uma tinta. Então, quando eu tenho uma parede aqui, por algum motivo, seja pela falta de impermeabilização aqui da viga baldrame, ou do substrato onde a minha parede está posicionada, seja porque aqui é, sei lá, um muro de arrimo e o meu terreno aqui é muito úmido, então está passando umidade aqui, penetrando na minha parede. Então a água ela vai penetrando aqui pela superfície, vai atravessando o tijolo, vai atravessando a argamassa. Aqui também, as gotinhas de água vão penetrando aqui, vão andando cada vez mais, e elas vão estar procurando uma superfície livre para que elas consigam sair. Então, óbvio, elas vão tanto para cá quanto para cá, elas vão para todo lado. Mas alguma hora ou outra elas vão estar chegando aqui na nossa superfície que tem o reboco. Quando elas chegam no reboco, a nossa argamassa ali que constitui o reboco, ela tem diversos materiais. Então ali a gente está trabalhando com cimento, então tem os compostos da hidratação do cimento. A gente vai ter lá as etengitas, os carbonatos os hidróxido de cálcio, o CSH, os silicatos, a gente tem diversos componentes ali dentro. E a água, ela é um elemento polar. Então o que quer dizer que ele é polar? Que ele tem afinidade com outros elementos, outros compostos polares. E por uma coincidência, ou não tão coincidência assim, ou uma característica química, o cálcio que está presente ali dentro da nossa argamassa, ele pode estar na forma de cálcio 2+, que é um íon. Então, o íon ele tem um caráter polar. Então, isso quer dizer que ele tem uma afinidade relativamente grande com a água. Quando a água está passando ali pelo interior do nosso reboco, ela tem afinidade com o íon cálcio vai pegar uma carona com ela. Então, vai fazendo basicamente um trenzinho ali com a água, e a água vai puxando ele até chegar na superfície. Então, quando a água vai chegar aqui, no finalzinho aqui do nosso reboco, ela vai estar trazendo junto com ela os íons cálcio. E esse íon cálcio, quando chega aqui na superfície, vai dar de cara ali com o gás carbônico da atmosfera, que está presente o tempo inteiro, e vai formar, então, aquele nosso conhecido lá, que é o carbonato de cálcio, nosso CaCO3. E esse composto, então, que vai dar esse aspecto esbranquiçado aqui nessa superfície da parede, porque ele é um sal solúvel que vai ficar depositado ali naquela superfície e a coloração dele é branca. Então, esse resultado ali, essas manchas esbranquiçadas, estão todas relacionadas exatamente com a deposição desse sal que foi carregado pela água, manchando então a superfície, aqui no caso manchando a nossa pintura, de uma maneira praticamente reversível, porque a gente não consegue ali limpar completamente esse sal. Não, ele é uma partícula muito pequenininha, então ele vai ficar aderido ali na resina da tinta, dependendo do que a gente faça. Como que a gente resolve? Limpar ali vai resolver? Uma boa parte talvez resolva, mas isso não quer dizer que não vai acontecer esse processo de novo. Então vai chegar a umidade de novo ali,
vai estar acontecendo esse processo de carregamento de novo e vai estar formando essas manchas novamente na superfície. Então o que a gente precisa fazer nessa situação é corrigir o processo de infiltração, ou seja, verificar onde que ele está acontecendo, se é a partir do substrato, a partir da infiltração pelo Zigas-Baldrame, pela lateral. Então isso que a gente tem que estar vistoriando. E além disso, depois ali que aconteceu esse processo de fluorescência, que a gente está vendo as nossas manchas, a gente pode ter ainda o processo de saponificação, que é um processo um pouquinho mais avançado. Então, como se fosse uma intensificação ali da eflorescência que vai estar acontecendo na parede. E o que quer dizer esse processo de saponificação? O que ele significa na nossa estrutura? Então isso aqui, quando os íons eles vão sendo carregados, eles vão se depositando cada vez mais na superfície. Então vocês imaginem isso ao longo de muito tempo, nunca foi limpado aquilo ali, nunca foi tirado aquela camada de sal que foi depositada na superfície e foi acumulando ao longo de muito tempo. Esse acúmulo ao longo de todo esse tempo ali vai deixando uma camada grossa desse sal. E como eu falei para vocês, esse sal ele é um sal solúvel, então ele tem uma afinidade com água. Então quando chegar a umidade aqui nessa poeirona que está acumulada, ele vai formar meio que uma pasta. Então uma pasta ali tem uma característica meio gelatinosa. Então quando você passa a mão, é isso que vai dar aquele aspecto gelatinoso nessa superfície. Então aquela sensação meio estranha ali quando você passa o dedo, meio lisa, meio gosmenta na superfície da parede. Exatamente porque passou por esse processo de saponificação. Ah, professor, mas é só o cálcio aqui que vai estar fazendo isso nessa superfície? Não, tem outros íons ali, tem o zinco, tem o magnésio, tem vários compostos que vão estar presentes também dentro da matriz cimentícia e vão estar formando outros sais ali, mas o principal deles que a gente vai estar considerando é o carbonato de cálcio, não excluindo os outros, claro. Tenho também outras situações onde eu vou ter essa saponificação, por exemplo, quando eu tenho a presença de muita umidade e uma resina ali da tinta não de tão boa qualidade, então ela consegue estar se misturando ali com um pouco de umidade, vai estar soltando um pouquinho e também vai estar gerando esse aspecto gelatinoso, mas agora pela resina que não tem, que está se soltando aos pouquinhos, então também pode estar gerando esse aspecto desagradável ali ao passar a mão, gerando essa degradação então ali na nossa parede. Então, a gente tem que estar sempre verificando o que está acontecendo, mas geralmente é resultante do processo inicial de fluorescência na nossa superfície. Outro aspecto relacionado principalmente com a presença de água ali nas nossas paredes são os mofos e os bolores que vão estar na superfície. Então, como que a gente pode estar... o que vai ser esse mofo, então, na verdade? O que são esses bolores? Isso são nada mais do que a proliferação de fungos. São agentes bióticos, são seres vivos, né, que vão estar presentes ali. Estão presentes em todos os lugares, a gente está respirando eles, na verdade, o tempo todo, soros de fungos, né, na verdade. E quando eles encontram um local ali com temperatura, com umidade adequadas para eles, o que vai ser uma temperatura e umidade adequada? Umidade muito elevada, eles gostam de muita presença de água ali para eles conseguirem se desenvolver. Temperaturas relativamente altas, então temperaturas ali acima de 35 graus Celsius, a maioria dos fungos adora, então eles vão se multiplicar com muita intensidade em temperaturas elevadas. Isso quer dizer então que, por exemplo, se eu estiver em um local frio, aqui no Paraná, por exemplo, não tem fungo? Não é verdade, a gente tem milhares de espécies de fungos diferentes. Então, obviamente, tem fungos que gostam de lugares um pouco mais frios e conseguem se desenvolver de uma maneira bem eficiente. Até acho que todo mundo aqui já teve alguma vez em casa ali, a traseira da geladeira ou atrás do guarda-roupa ali no inverno, você vai ver ela tá tudo começando a ficar mais esverdeado, daí você tem que limpar, arredar tudo e limpar. Então a gente tem sim fungos que conseguem estar se manifestando em locais frios, mas de uma maneira geral eles preferem um lugar um pouquinho mais quente, um pouquinho mais morno, para desenvolver um pouquinho mais rápido. E além disso, eles sempre vão se desenvolver em locais onde eu tenho a maior ausência possível de luz solar. Por que isso? Porque o sol ele acaba inibindo um pouquinho o crescimento desses fungos e o desenvolvimento. Eles preferem locais mais escuros, ambientes mais cavernosos, então para estar se desenvolvendo de uma maneira mais eficiente. E por que isso vai gerar um problema para a gente? Porque como as paredes são superfícies grandes e geralmente tem alguns locais que são escuros e a gente não tem muito acesso, não consegue limpar lá o tempo todo, eles conseguem estar se desenvolvendo bem rapidamente e quando a gente vai ver já está um monte de mancha verde.
Isso além do aspecto visual ali bem desagradável, né? Ninguém gosta de ver um monte de bolor saindo na parede. Ele também pode, dependendo da espécie de fungo que está se desenvolvendo, pode gerar odores bem desagradáveis. Então aquele cheiro de mofo, aquele cheiro de bolor que a gente sente, acaba incomodando, além de que isso pode causar vários problemas de saúde. Então, problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos ali, que são um pouco mais suscetíveis. Os alvéolos pulmonares são um pouquinho menores, né, do que do ser humano adulto, então pode gerar um pouquinho mais de problema nessas situações. Então acaba sendo bastante incômodo, a gente tem que estar evitando. E como que a gente vai evitar isso então? Evitando a maior quantidade de umidade possível, deixando ambientes mais ventilados, ensolarados possível também, para estar evitando essa propagação de fungos. E além disso, o último problema ali relacionado a pinturas que a gente vai ter seriam as falhas propriamente ditas. O que vão estar relacionadas essas falhas então na pintura em si? Essas falhas vão estar relacionadas principalmente com o solvente que eu vou estar utilizando na tinta. Então, se eu estou utilizando, por exemplo, uma tinta à base de água, qualquer coisa polar que eu tiver ali na nossa parede vai estar gerando alguma deformação. Como assim? Então gotas de água, umidade ali principalmente, sais que tiverem ali, eles vão acabar gerando dissolução na minha tinta e vão gerar aquelas falhas, aqueles buracos onde a tinta não vai conseguir preencher porque ela foi diluída, dissolvida. Então vai gerar diferença de tonalidade de cor, diferença de preenchimento, e vão gerar aspectos estranhos ali. Não vai estar esteticamente homogêneo na nossa superfície. Mesma coisa as tintas a óleo. Então as tintas a óleo ali, se eu tiver alguma presença de algum querosene, de algum álcool que vai estar em cima da minha superfície, também vai estar gerando algum problema relacionado à diluição da nossa tinta. Ela não vai estar preenchendo da maneira adequada, vai formar aqueles espectros de cor ali em cima da nossa parede. Partindo agora para os problemas que também são problemas ainda da parte de acabamento, mas agora com relação às placas cerâmicas. Então, quais que são os problemas ali que vão estar relacionados com esse tipo de material? Então, quando a gente está fazendo o assentamento ali das placas cerâmicas, a gente sempre tem que estar pensando e as placas cerâmicas a gente utiliza geralmente quando a gente quer trabalhar com ambientes onde vai jogar água ou vai ter presença de umidade, talvez não constantemente, mas pode estar acontecendo. E essa água, de alguma forma ou de outra, ela precisa ir para algum lugar. A gente não pode deixar ali aquele ambiente empoçado, esperar que a água evapore toda vez que molhar. Então, para isso, geralmente a gente faz uma caída que vai estar direcionada para o ralo. Tá? Não ficou bonito? Vou apagar. Então, geralmente a gente trabalha com uma caída. Como assim? Então, vamos supor que eu tenho um ralo aqui. É um ralo mais fácil imaginar que a gente está trabalhando com um box ali. Então, a gente sempre tem que deixar uma caída na nossa cerâmica. Então, o assentamento ali é realizado de forma que a direção preferencial da água seja sempre para o nosso ralo para promover então um escoamento adequado dessa água para dar a destinação final dela. Então, por exemplo, se a gente não faz esse caimento, ou faz a superfície muito reta, ou não cuida, ficou aqui um pouquinho mais baixo, então a água vai acabar empoçando. Então, como ela não tem essa direção principal, essa direção de escoamento preferencial, ela vai acabar empoçando em algum lugar. Esse empoçamento, além de possibilitar ali acidentes domésticos, então alguém escorregar lá, se machucar, principalmente pessoas um pouco mais idosas, né? Ele pode estar gerando também problemas não só estéticos, mas também de manchas ali nos materiais, que vão estar relacionados então com a penetração da água, principalmente pelos rejuntos. Então o que vai acontecer? A água aqui, quando ela vai ficar empoçada por um período muito longo de tempo, ela vai penetrar para essa parte mais frágil. Essa parte mais frágil, onde eu tenho menos resina aqui, não tem resina na verdade, ela vai estar entrando por aqui então, e vai atingir a parte de baixo da nossa placa cerâmica. Quando ela atinge a parte de baixo da nossa cerâmica, ali que é um material bastante poroso, semelhante a um tijolo, né? O processo é bem parecido. Então ele vai acabar absorvendo essa água e ela vai chegar então em cima da nossa superfície aqui, gerando aquelas manchas mais escurecidas, que são muito características desse tipo de problema. Então isso acaba sendo bem importante, principalmente quando a gente trabalha
com com placas cerâmicas em banheiros e em cozinha, porque geralmente são ambientes ali que recebem bastante quantidade de umidade, né, a água. Volta e meia na cozinha cai água em algum lugar, o banheiro, o boxe principalmente está recebendo água o tempo todo, então pode gerar esses problemas. Além do rejunte, a gente sempre tem que cuidar, porque, por exemplo, uma cerâmica, uma micro falha aqui, um pontinho de falha de resina na superfície da placa cerâmica também vai ser um ponto preferencial de penetração de água e pode estar gerando essas manchas. Então essas manchas escurecidas aqui, que a gente não consegue limpar porque ela está abaixo do verniz da cerâmica, são problemas bem... claro que não são tão graves quanto um problema estrutural, mas são problemas relativamente graves porque a gente não consegue corrigir eles, tem que trocar aqueles elementos. Então a solução aqui qual que é? Trocar as placas cerâmicas, que geralmente vai dar um transtorno, porque não encontra a cerâmica daquela mesma cor, não tem aquele mesmo modelo, tem que procurar, eles vendem mais caro. Então todos esses problemas ali podem ser evitados se a gente cuidar com pequenos detalhes, por exemplo, fazer o caimento adequado, cuidar com a qualidade da cerâmica que a gente está aplicando. Então tudo isso são problemas ali de fácil resolução que a gente pode estar cuidando. Outro problema que não está aqui no slide, mas também é um problema que vai estar relacionado com as placas cerâmicas, é, por exemplo, a falta de espaço adequado para a dilatação das nossas placas. Então a função do rejunte, a principal função dele, ele é um material flexível, então ele tem a capacidade de estar absorvendo as deformações térmicas, principalmente, que vão estar acontecendo na nossa cerâmica. Então ela é um material ali que quando esquenta, assim como qualquer outro material, quando ela esquenta, ela vai tender a expandir, e quando ela esfria, ela vai tender a retrair. Então vocês imaginem aqui, que eu não tenho essa camada de rejunte da maneira adequada. É uma espessura muito fina ou inexistente praticamente. Então as duas placas que eu tenho aqui, elas vão tender a se movimentar. Então ela vai estar expandindo aqui para um lado, essa aqui também vai estar expandindo para o outro lado, para cá também, para cá também. Beleza, então elas estão expandindo. Quando elas chegam aqui e elas percebem que não tem mais espaço para ela estar expandindo, então ela vai estar em contato já com a outra, ela vai começar a exercer uma tensão sobre a outra placa. Então elas estão ali uma coladinha com a outra, vão estar se empurrando. E se elas estiverem ali coladas da maneira adequada, então ali preenchi todo o tardós dela com argamassa colante da maneira adequada, então foi tudo preenchido certinho, ela não vai conseguir descolar. Então ela vai estar impactando a outra. O que vai acontecer? Se ela não tem espaço para ir, ela está colada tudo certinho, ela vai acabar trincando. Essas cerâmicas aqui, dependendo do nível de dilatação térmica, elas podem acabar trincando e vai gerar também problema estético ali, mais uma dor de cabeça para os usuários daquela edificação. O que pode acontecer também? Pode acontecer que essas cerâmicas elas não foram muito bem coladas, então foi feito lá 5 pingos só na cerâmica, que não é suficiente para estar colando ela como é para ser. Então elas não têm aquela cola agora que está prendendo elas aqui no chão. Então o que vai acontecer? Elas vão soltar para cima, então a tensão que está sendo exercida, elas vão estar ali, vão soltar para cima. E também vai estar gerando mais um problema, vai estar gerando aquele piso oco, se ela não soltar completamente, vai estar gerando aquela oquidão, que também acaba sendo bem desagradável para quem está utilizando aquele ambiente ou aquela edificação. Então a parte de patologias ali, de manifestações patológicas, na verdade, nas pinturas e nas partes de revestimento, ficou por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, é uma parte um pouco mais simples, mas talvez tenha algum comentário, alguma coisa assim. Pode ficar à vontade, e agora a gente vai começar então a parte de manutenção, recuperação e reparo, ou reforço ali das nossas estruturas. Então nessa etapa agora de manutenção, principalmente, a gente tem 3 tópicos principais que a gente vai estar trabalhando. É a manutenção, o reforço e a restauração dos nossos elementos e das nossas estruturas. Então o que vai estar acontecendo nessa situação? Quais são as principais definições que a gente vai ter que trabalhar? A primeira delas é a questão de manutenção. Então o que vai ser a manutenção? É a ação que a gente vai estar praticando ali, que tem como principal função, principal objetivo, tá aumentando ou prolongando a vida útil da nossa edificação ou do nosso elemento.
Então, o que vai acontecer aqui? Como que funciona essa manutenção? Então, quando a gente vai lá e projeta uma edificação, seja uma residência, seja uma edificação comercial, seja uma ponte, qualquer tipo de edificação, a gente está prevendo alguma vida útil para aquele tipo de elemento, para aquele tipo de construção. Então, a gente tem uma norma que eu vou apresentar para vocês. Vou abrir ela aqui. Um minutinho. Aqui. Beleza. Eu já vou mostrar ela para vocês daí. E essa norma, ela vai mostrar para a gente ali algumas características que são relacionadas a como a gente vai estar prevendo essa vida útil dentro das estruturas. Então, o que a gente vai estar relacionando ali para a gente estar conseguindo estimar a vida útil. Então, embora ali não necessariamente a gente trabalhe da maneira, a gente trabalhe numericamente em quantos anos a gente vai estar prevendo para aquela estrutura estar presente, ainda trabalhando da maneira como deveria, mas a gente está trabalhando com os conceitos daquela norma, então eles estão intrínsecos ali já nas outras normas que a gente vai estar trabalhando. Então, quando a gente for ver as estruturas de concreto, ela já vai estar lá aplicada diretamente nas relações que a gente está aplicando nas estruturas de concreto. Quando for estruturas de aço, a mesma coisa. Estruturas de madeira, a mesma coisa. A parte de revestimento das estruturas também. Todas essas normas que regem essas outras características, essas outras situações, na verdade, elas também já estão abrangendo a questão da vida útil das nossas estruturas. Então, embora vocês podem pensar, tá, mas eu nunca fiz o cálculo de vida útil de uma edificação, de uma estrutura. Mas na verdade já está tudo embutido ali no que a gente está pensando. Então, prevendo aquele tempo de durabilidade da nossa estrutura. Então, para aumentar ou para manter então essa vida útil que a gente programou para a nossa estrutura, a gente precisa prever então os períodos de manutenção daquela estrutura. Então, digamos lá que eu previ a manutenção de uma estrutura para um período de 5 anos. Então, vamos ver aqui, vou separar aqui em 5 anos. É mais fácil. Beleza. Cada período desse aqui é um período de 5 anos. Então vamos lá. Quando eu projetei a minha estrutura, eu previ um desempenho inicial dela, que é o desempenho ótimo. Então, aqui, quando ela acabou de ser construída, ela está fazendo a função dela perfeitamente. Então, toda a estrutura ali tem um mínimo de deformação. A questão de acabamento dela está impecável, está tudo bem certinho como deveria ser. Só para contextualizar, esse gráfico aqui é um gráfico que está na apostila de vocês, é um gráfico presente na norma. Então, só mostrando para vocês o que ele está dizendo para a gente. Então, eu projetei lá, eu finalizei a minha edificação e eu tenho aqui ela com um desempenho ótimo. Então, tudo está bem certinho ali, acabou de ser construído, está novinho, bem bonito. Então, com o passar do tempo ali, vai passando os anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando chega no 5º ano, eu já perdi algumas das características. Então, uma porta já empenou um pouquinho, uma janela ali levou uma pedrada, quebrou uma parte do vidro ali, tá um trincado no vidro. Então, uma estrutura deu uma deformadinha já ao longo do tempo, o concreto vai assentando ali e tudo mais. Então, ao longo de 5 anos, eu perdi um pouquinho daquele desempenho que está relacionado com a própria utilização da minha estrutura. Então, o desgaste é natural dela. Então, tudo que a gente utiliza vai desgastando com uma velocidade um pouco maior, um pouco menor. Mas eu posso tomar duas atitudes. Eu posso ir lá e fazer a manutenção, ou eu posso pensar, o arquiteto ali, o engenheiro não sabia de nada, eu não preciso fazer a manutenção daquela... Isso aqui está funcionando ainda, então não tem problema. O que acontece? Vai continuar degradando aos pouquinhos ali, vai perdendo o seu desempenho ótimo cada vez mais. Então, passou mais 5 anos ali, já quebrou mais, empenou mais 2 portas, o piso já começou a ficar escurecido, tudo manchado ali, começou a soltar um pouquinho. Então, aqui eu também posso tomar uma atitude, eu posso chegar lá e ver, não, aqui estava prevista mais uma manutenção, mas ainda tá dando para utilizar aqui a minha estrutura, não tem problema. Se a pessoa optar, por exemplo, o usuário, ou os usuários optarem por não fazer manutenção, vai degradando cada vez mais, até que vai chegar em um ponto aqui,
quando a nossa estrutura, a nossa edificação, ela já começou a perder a sua função. Então, já tem deformação excessiva demais na parte estrutural, as portas já não funcionam direito, as janelas já estão tudo quebradas, já estão tudo empinadas. Então, além desse aspecto visual ali, ela também vai perdendo valor financeiro, vai perdendo valor estético ali que está agregado nessa edificação. Então, já começa a perder a sua função para que ela foi desenvolvida. Mas, além disso, eu posso tomar, então, outro caminho lá. Se vamos recapitular aqui, voltando para os primeiros 5 anos iniciais aqui. Então, o que a gente podia fazer aqui? Se a gente optasse agora por fazer a manutenção, o que vai acontecer? Então, a pessoa foi lá, a janela aqui está com o trinco meio quebrado, está soltando o trinco, a porta está meio empenada. Então, vai lá, vai trocar o trinco da janela, vai ajeitar a porta. Com isso, ele vai voltar um pouquinho, muito mais próximo aqui do desempenho ótimo que ele tinha. Não vai voltar tudo, mas vai voltar ali para o 95% do que ele tinha. Então, com isso, ele fez a manutenção e vai continuar utilizando a estrutura. Ela vai continuar degradando, da mesma forma que ela degradou lá se ele não tivesse feito a manutenção. Só que como a edificação estava numa condição já um pouquinho melhor agora, ele tinha restaurado um pouquinho daquelas condições, quando ele tiver agora aos 10 anos aqui, a casa vai estar em um estado muito melhor do que se ele não tivesse feito a manutenção. E isso é progressivo, então vai acumulando muito mais esse processo de degradação aqui. Se ele não fizer a manutenção, vai gerando cada vez mais uma discrepância com relação à manutenção. Então a manutenção ela vai permitir com que a gente prolongue por muito mais tempo a vida útil da nossa estrutura, a gente consiga utilizar ela de uma maneira adequada por um período muito maior de tempo, que acaba sendo bem interessante do ponto de vista não só estético, mas de utilização, mas do ponto de vista financeiro também, que vai permanecer com o valor agregado por um período maior de tempo. E também aqui eu até deixei uma anotaçãozinha no slide, que é muito importante lembrar que a manutenção ela não está relacionada com a inspeção visual. Então não preciso ir lá e ver que eu tenho janelas quebradas, que o meu pilar está torto depois de um período de tempo. Não, as manutenções, o ideal é que elas sejam programadas. Então eu vou lá, passou o período de tempo que eu programei, eu vou fazer a manutenção independentemente do que eu estou visualizando. Claro que durante a manutenção eu vou visualizar, essa janela aqui eu não tinha programado para mexer, mas eu vi que ela está meio tortinha, já vou arrumar ela. Mas as manutenções elas têm que ser programadas, então desde lá fazer a manutenção, questão de jardinagem, questão de vistoria estrutural, tudo isso a gente tem que estar prevendo independente da visualização de falhas que vão estar acontecendo. Então o ideal é que a gente sempre programe da maneira adequada para evitar então esses problemas. É igual fazer manutenção de carro. Você não espera o carro quebrar para fazer manutenção. Você vai lá, faz uma manutenção preventiva para o carro nunca te deixar na mão. Então, a mesma situação vai acontecer com a modificação. Você não espera ela te deixar na mão. Você vai lá, vai tratar ela antes que ela gere algum problema para você. As outras definições. Então, a definição de reforço. O que vai ser o reforço de uma estrutura? Aqui eu não estou tratando só de estruturas de concreto armado. Então, qualquer tipo de estrutura que a gente vai estar trabalhando. Alvenaria estrutural, concreto armado, aço como elemento estrutural, madeira. Então, qualquer situação dessa. O reforço ele vai ser aplicado quando eu quero ali ou melhorar ou retomar alguma propriedade que aquela minha estrutura já não está mais tendo. Então, como assim? Então vamos supor lá que eu fiz uma edificação, fiz um determinado projeto e era um edifício residencial. Então eu tenho aqui os meus pilares do edifício residencial. Ficou bem feio aqui mesmo, não tem problema. Então tem os meus pilares aqui e depois de um tempo esse edifício residencial, o dono achou que seria conveniente fazer um estacionamento. Então nessa primeira laje aqui, o dono transformou em um estacionamento. O que acontece então? Esses pilares, essas vigas aqui que estavam dimensionados para uma determinada função, eles vão estar sofrendo a aplicação de outros tipos de carga. Então ali os carros geralmente pesam muito mais do que pessoas. Então o acúmulo de carros aqui em cima vai gerar uma situação diferente. Então, essa viga aqui, por exemplo, ela não vai estar mais resistindo aos esforços, ela vai começar a ter alguns processos de deformação. Então o que eu posso estar fazendo ali já está retomando a característica daquela estrutura, daquela viga, daqueles pilares, para que eles retomem, consigam novamente suportar ao peso daquela edificação. Então eu vou fazer um reforço. Como funciona o reforço? Eu vou estar aplicando um outro elemento, geralmente são elementos metálicos, eu posso também estar fazendo de concreto armado ou de outra situação, mas geralmente são metálicos porque é mais fácil a aplicação deles. Então eu vou estar posicionando eles
no local adequado. Geralmente eles são colocados aqui embaixo da viga, ao lado dos pilares, com a mesma direção, então a mesma direção longitudinal aqui, e vão estar servindo de suporte ali, apoiando, resistindo uma parte das cargas que aqueles pilares e aquelas vigas já não conseguiam mais resistir. Então eu vou estar recuperando ali as características de resistência, recuperando a integridade estrutural da minha estrutura. Para isso que serve o reforço. Eu tenho também o processo de recuperação. Então, o que vai estar consistindo ali a recuperação? Então, eu tenho lá um pilar, uma viga, uma parte estrutural que já está degradada, e eu estou verificando então que agora não por uma má utilização, mas algum processo de degradação acabou gerando uma manifestação patológica, algum dano estrutural ali nesses elementos. Então ele também está perdendo uma parte da sua capacidade de suporte. Agora não porque ele foi projetado de uma maneira inadequada ou porque o usuário errou na sua utilização, porque por algum motivo que não foi de projeto, não foi de cálculo, então alguma ação extraordinária, na verdade, que aconteceu sobre ele, está perdendo a sua função. E de alguma, mesmo assim, se ele tivesse íntegro, ele estaria resistindo. Então o que eu posso fazer? Eu vou fazer com que ele retorne ao seu estado inicial. Então eu vou fazer uma recuperação de modo com que ele fique, quando eu terminar, como ele fique como novo. Então eu vou estar retomando a vida útil dele, vou estar retornando ele para o seu estágio inicial de fabricação. Então o que isso quer dizer? Então uma viga que está deteriorada aqui, por exemplo, deixa eu só apagar. Uma viga que está deteriorada ali, o que eu posso fazer então? Eu posso fazer com que ela retorne ao seu estado inicial. Então eu vou promover aqui toda a limpeza, fazer todo o processo de lavagem dessas barras de aço, fazer o processo de proteção delas e vou estar refazendo então essa camada de concreto que foi perdida aqui. Então eu vou lá, vou posicionar formas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente como que acontece esse processo aqui. Mas então eu vou lá, vou posicionar as formas e tudo mais e vou fazer a injeção ou de concreto ou de argamassas poliméricas de um material adequado ali que vai estar retornando a resistência daquela viga para estar promovendo então a reestruturação da integridade estrutural daqueles elementos. Então eu vou estar retomando, reformando aquele meu material, aquele meu elemento principalmente. Então essa vai ser a diferença ali entre manutenção, recuperação e reforço dos meus elementos, das minhas estruturas. E como que eu vou estar fazendo isso? Então tem algumas etapas ali que eu vou estar seguindo para estar fazendo esse processo todo de manutenção, de recuperação ou de reforço nas minhas estruturas. Então, quando eu estou tratando agora, principalmente ali da parte de restauração e reforço, onde eu vou estar vistoriando agora os meus elementos, eu vou estar observando o que está tendo problema neles, o que eu posso estar avaliando para estar inspecionando neles. Então, eu tenho algumas etapas ali que eu posso estar fazendo. Então, o procedimento inicial é a inspeção visual que eu vou estar coletando na obra. Então, vai lá o responsável técnico, o arquiteto, o engenheiro, e vai na obra avaliar quais que são os danos que estão relacionados com aquela estrutura. Então, o que está acontecendo efetivamente ali para eu estar podendo tomar alguma decisão para realizar alguma atitude para recuperar então a integridade estrutural, estética, seja do que for, daquela minha edificação. Então, para isso, eu vou coletar inicialmente as informações e vou estar colocando esses dados que eu vou estar observando ali, geralmente em fichas de coleta. Então, como assim? Até pouco tempo atrás, essas fichas de coleta eram folhas ali que você imprimia e ia preenchendo manualmente ali. E hoje em dia isso já está mudando. Então, o pessoal já vai lá com o tablet e anota da maneira adequada essas informações. Eu vou mostrar para vocês como que é uma ficha de inspeção que era utilizada, mas vou mostrar inicialmente quais são os equipamentos ali que são geralmente utilizados para fazer isso. Então a primeira coisa que a gente vai ter lá são as trenas, os níveis, para estar medindo ali, aferindo como que está a integridade dos nossos elementos. Então eu estou desconfiado ali que uma viga está sofrendo um processo de deformação. Como é que eu posso ver de uma maneira inicial ali, sem estar fazendo uma inspeção mais rigorosa? Com o nível, muitas vezes você já consegue ver. Então você vai lá, vai posicionar o nível na sua viga, você já consegue. Ah, estou vendo aqui que tem uma pequena inclinação. Está indicando que a minha viga já não está 100% reta. Então já tem ali algum indicativo de que estou com um dano estrutural relacionado com aquele elemento. Pilar é a mesma coisa. Se o pilar tiver com alguma inclinação, possivelmente tem algum problema ali relacionado com ele.
As escovas de cerda metálica, por que que é importante, por exemplo, levar em uma inspeção? Porque eu tenho ali, desde uma parede, tô ali com uma parede que tá descolando, tá cheia de bolha, eu vou lá, vou passar uma escova de cerda metálica, vou tirar aquela camada superficial e vou ver, tá descolando aqui, mas eu verifiquei que o reboco tá super úmido, ou não, eu verifiquei que o reboco tá super seco, então não tá relacionado com umidade, não inicialmente pelo menos, então vamos verificar outras causas que vão estar relacionadas com aquilo. Armadura, se eu tenho uma armadura ali que tá aparente, já tá com um processo de degradação avançado, vou lá, vou lixar, posso retirar esse material, fazer a inspeção depois nesse material, as análises corretas laboratoriais e tá verificando o que está contido ali. Então a escova acaba sendo um elemento bem importante também. Fissurômetro. Fissurômetro eu já apresentei para vocês algumas aulas atrás, ele serve lá para a gente estar medindo a espessura das nossas fissuras. Então ele vai servir mais ou menos como um gabarito para a gente estar verificando, então ele aqui é graduado, uma escala bem pequenininha, e a gente consegue ali comparar qual que é a abertura da fissura. Mas o que que adianta lá, professor? Eu vou lá, vou medir a fissura, e o que que isso vai dizer para mim? Inicialmente nada, você está medindo uma fissura. Mas na próxima inspeção que você for fazer, ali na segunda medição que você for estar realizando, você já consegue estar observando. Na primeira leitura ali que eu fiz, a minha fissura tinha 0,35 milímetros de abertura. Então era uma fissura bem pequenininha. Desculpa, aqui. 0,35. Então era uma fissura bem pequenininha. Na próxima inspeção, já 2 meses depois, quando eu fui lá, ela estava com 0,45. Então é uma fissura que ela ainda está abrindo. Então eu estou com um processo de degradação ali. Aí que eu vou estar verificando o que está acontecendo. É possível que esteja acontecendo algum recalque, é algum processo de degradação do concreto. Então eu tenho ali um sulfato, está carbonatando, está acontecendo alguma coisa assim no meu concreto. Então é aí que eu vou estar verificando. Isso vai dar um indicativo. Muito diferente, por exemplo, se a fissura estivesse permanecendo sem progredir a abertura. Então fui lá, a primeira medida deu 0,35, a segunda também deu 0,35, a terceira também deu 0,35. Quer dizer que a fissura ela não está aumentando de tamanho. Então, basicamente, se eu for lá e tampar, seja com uma massa acrílica, com algum outro material, alguma argamassa colante, uma pasta que seja que eu vou aplicar em cima, vou fechar essa fissura e ela vai permanecer fechada. Então não vai mais estar gerando problema porque a causa dela provavelmente já cessou. Então isso vai estar indicando ali quais são as atitudes que eu posso estar realizando que vão estar já projetando, arrumando então aquela situação problemática que eu tinha. Claro que além disso, geralmente é utilizado câmeras ali para estar fazendo a documentação, né, do que você está vendo. Então, aqui houve uma fissura que está meio feia. Vou lá, vou documentar, vou tirar uma foto para mostrar depois pro supervisor, seja o que for, ou pro próprio cliente que contratou você. E também, obviamente, o EPI, né, que são os nossos equipamentos de proteção ali para estar protegendo o responsável técnico. Então aqui só para mostrar para vocês como que é mais ou menos a cara de uma ficha de inspeção, o que mais ou menos ela contém para a gente estar utilizando. Então uma ficha de inspeção a gente tem várias informações aqui que são preenchidas. Obviamente dependendo do que você se especializa ali, o tipo de estrutura que você vai estar vistoriando, isso aqui pode modificar um pouco, você pode acrescentar algumas informações, está tirando algumas informações. Então sempre tem aquela adequação ali de acordo com o que você vai trabalhar mais especificamente. Então isso aqui de forma alguma é um gabarito para vocês estarem ali. Então eu tenho que utilizar essas coisas. Não, isso aqui foi proposto ali. Eu não lembro o nome do autor, mas até a norma ela trabalha com essa ficha ali apenas como uma sugestão para vocês estarem elaborando então as fichas ali de descrição das manifestações patológicas, das inspeções que vocês vão estar fazendo. Então o que a gente vai ter nessas fichas aqui? O tipo de estrutura. Então, o que a gente vai estar inspecionando? Se é uma edificação, seja comercial, residencial, se é uma indústria, se é uma ponte, se diversas outras coisas, tanque de armazenamento, se for outro aqui, você vai anotar, ou você pode ir mesmo adaptando essa ficha ali para as inspeções mais comuns que você faz. A descrição básica dos componentes. Aqui, então, geralmente é colocado características anômalas da estrutura. Então, é uma edificação. Sim, é uma edificação residencial, mas ela tem algum aspecto diferenciado. A fachada dela é toda em vidro, ou a fachada dela tem um aspecto diferente, seja tem brises, seja o que for. Então, qualquer aspecto diferenciado ali que você consegue visualizar já inicialmente na estrutura, você vai estar colocando aqui na descrição dos componentes. Data de construção da estrutura. Essa é uma informação que
talvez seja um pouco difícil de conseguir, mas acaba sendo bem relevante, principalmente quando a gente está tratando lá da questão de manutenção da nossa estrutura. Então, dependendo da idade dela, a gente consegue ter uma noção se ela já deveria ter passado por um processo de manutenção. Então a gente já consegue estar verificando ali se, por exemplo, se a utilização dela não cuidou desse detalhe ou cuidou muito bem desse detalhe. O uso geral da nossa estrutura aqui, principalmente tratando se está atendendo as especificações lá que foram realizadas em projeto para aquela edificação, ou se não está. Então, lá aquela situação, mudou a questão da utilização dela. Então aqui também vai estar relacionado com essa situação. Aqui no item 1.4 ele está tratando ali da questão de geometria e coordenadas. Então aqui a gente vai estar posicionando basicamente a nossa edificação, o nosso elemento de inspeção ali com relação a posicionamento geográfico. Então, qual que é a direção preferencial do vento, qual que é o meio de exposição que ele vai estar preferencial ali, que pode estar vindo agentes agressivos. Então na praia, por exemplo, vou estar informando aqui, não, o lote é na beira-mar e a direção preferencial dos ventos é na fachada principal. Então aqui vai ser a fachada principal, onde tem a porta aqui e tudo mais. Então o vento está vindo nessa direção e nessa direção que vão estar a maior potencial de agentes agressivos. Então eu posso estar verificando isso, por exemplo. Eu sei que aqui tem uma chance muito maior de estar degradando por íons cleito e sulfato do que na parte de trás aqui do nosso prédio. Então essas informações acabam sendo bem relevantes dependendo do que eu vou estar explorando. Então se eu sei que eu tenho um pilar aqui que está degradado nessa posição, ele tem uma chance muito maior de estar sendo degradado por agentes agressivos relativos lá ao mar, que a gente comentou, do que um pilar nessa posição aqui. Então isso vai estar fornecendo já informações para a gente. Aqui são dados específicos da estrutura, então essas informações aqui acabam sendo bem mais complicadas de se retirar, até porque ele está tratando ali, por exemplo, propriedades dos materiais que foram utilizados, características do concreto. Essas questões acabam sendo bem complicadas porque não necessariamente toda a nossa estrutura foi feita com o mesmo tipo de concreto, utilizando o mesmo FCK, utilizando os mesmos materiais. Então é possível que eu não tenha essa informação aqui. Isso aqui é muito mais relevante, por exemplo, quando a gente está tratando de elementos isolados. Então, estou tratando só de um pilar ali. Então isso aqui pode acabar sendo bem mais fácil de estar obtendo quando estiver tratando de elementos únicos, não da estrutura como um todo. E aqui nessa segunda página da nossa ficha, a gente vai tratar agora do histórico de vida útil da nossa estrutura. Então todas as questões ali de manutenção, de quando que foi realizada a manutenção, se já foi realizada a inspeção naquela estrutura, se foi realizado algum tipo de restauro, de reforço. Então tudo isso a gente vai estar colocando aqui, que também vai estar fornecendo aquelas questões vai estar indicando então o que pode estar acontecendo com a nossa estrutura, o que pode estar acontecendo com aqueles elementos, indicando qual vai ser a melhor maneira da gente estar prosseguindo para estar realizando aqueles reparos na nossa edificação. Aqui também é uma fichinha auxiliar, um anexo basicamente, onde a gente pode anotar coisas mais rápidas. Então as características da atmosfera, onde vai estar inserido aquela edificação. Então se é uma área rural, se é uma área urbana, se é um ambiente marinho ou industrial. Então eu sei aqui que principalmente nessas duas situações eu vou ter a presença aí dos agentes agressivos atuando em cima da minha estrutura. As características da água que estão no entorno ou presentes encostadas na estrutura. Então se eu tenho uma água salobra, então ali a situação de mar, se é uma água se é uma água doce, mas então se ela é uma água potável, se é uma água que contém resíduos, principalmente resíduos ali relacionados a esgoto, que então vão estar gerando gases sulfurosos. Então como eu comentei lá para vocês, H2SO4 é gerado também com a questão do esgoto. E esse gás aqui, que não necessariamente é gás, ele pode estar líquido também, mas quando está em contato ali com o nosso concreto, ele vai gerar uma degradação bem intensa, na verdade, vai estar desplacando, consumindo materiais de resistência do concreto e pode estar gerando danos estruturais. Água industrial, então resíduos industriais aqui também são bem agressivos, porque geralmente tem compostos ali que a gente nem conhece, então tem muitos íons ali que são potencialmente agressivos e podem também estar gerando processo de degradação. Tipo de solo, se é um solo natural ou se ele foi aterrado. Também pode estar gerando informações principalmente relativas ao recalque, se pode ou não estar acontecendo recalque naquela edificação.
Outro tipo de características, então temperatura, se a calificação está exposta a temperaturas elevadas, agentes químicos, correntes de interferência, o tipo da atmosfera, então alguma coisa específica que eu sei que pode estar contida naquele ambiente, naquele local, então também posso estar anotando aqui. Aqui também as características físicas e químicas, mas após então a medição já mais específicas. Então aqui quando eu fizer a vistoria lá da água, eu fui lá e coletei a água, por exemplo, que está em contato. Posso anotar aqui qual que é o teor de cloreto, sulfatos, o pH, a temperatura de coleta dessa água. São informações que não são obtidas ali no local, e sim são informações obtidas a partir de análises laboratoriais. Então, teores aqui relativos tanto da atmosfera quanto da água do solo, que vão fornecer então condições mais específicas para eu estar tomando as atitudes de uma maneira bem mais precisa ali naquela situação. Então, como que a gente vai fazer? Depois que a gente já fez aquela inspeção ali, a gente já preencheu as fichas, a gente já tem uma noção um pouco melhor ali do que vai estar acontecendo naqueles elementos estruturais. Então a gente vai partir já para a realização dos ensaios, para a gente conseguir medidas mais precisas ali e ter uma correlação mais exata do que a gente vai estar enfrentando. Então, qual é o processo de degradação que a gente vai estar enfrentando. Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente tem vários ensaios aqui, eu trouxe só alguns para vocês terem uma noção ali. E eu pretendo também fazer alguns deles com vocês quando a gente retornar ali para as atividades presenciais. Mas então, o que a gente pode estar fazendo ali quando a gente chega em uma obra? Então, por exemplo, se eu desconfio lá, eu já fiz a inspeção ali, eu desconfio que, por exemplo, a integridade estrutural do meu pilar ela está sendo modificada por um processo de carbonatação. Então eu verifiquei ali alguns danos estruturais no meu concreto por inspeção visual, então ele está todo esbranquiçado, está esfarelando ali quando eu passo a mão nele. Tenho trincas que estão ao redor dele, então isso está indicando que ele não está mais com a resistência estrutural 100%. O que pode estar acontecendo naquela situação? Também, por exemplo, tem uma fábrica que é bem do ladinho dessa edificação que está posicionada. Uma fábrica, ela emite muito gás carbônico, tem uma presença na atmosfera ali de carbono muito elevada, então pode estar intensificando o processo de carbonatação. Sempre eu vou desconfiar nessas situações. Então o que eu vou estar verificando? Então eu vou lá, vou fazer uma abertura nesse pilar. Ah, professor, mas essa abertura aqui não vai estar danificando o pilar? Obviamente depois ela vai ser preenchida, mas você precisa estar estudando ela para ver o que está acontecendo. Então aqui, vamos fazer essa abertura, e aqui você tem a... E aqui você tem então a parte mais profunda dessa abertura. Então, a parte você cavou aqui toda essa região e aqui a parte mais profunda. Então, você tem toda aqui, observando agora de perfil, você tem toda essa dimensão aqui, que vai do meio da nossa abertura até o final dela. Então, eu vou trazer ela aqui para cima, olhando o perfil dela. Então, beleza. Aqui é o interior do nosso concreto. E aqui é a parte que está em contato com o ar. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar utilizando para estar verificando o processo de carbonatação uma solução contendo fenolftaleína. O que é isso, professor? É um componente ali, um componente aromático, na verdade, que a gente vai fazer uma mistura, geralmente com álcool, uma composição ali de 0,1%, uma composição normativa, então existe uma norma que vai estar dizendo isso, e vai ser um indicador de pH. Como assim um indicador de pH? Então essa mistura, quando a gente aplicar ela em um ambiente ácido, por exemplo, ela vai se tornar incolor. Então ela já é uma mistura incolor, ela vai permanecer incolor quando ela estiver em contato com misturas ácidas. Como assim ácidas, professor? Não necessariamente ali, é um ácido com pH menor que 7. Então pHs ali menores do que 11, na verdade, que ainda são relativamente básicos, são bem elevados, mas então pHs baixos ali, menores do que 11, ela vai permanecer incolor. Então quando eu tenho o pH ali reduzido, então relativamente reduzido para o nosso concreto, ela vai se tornar incolor. E quando eu tenho pHs elevados, então acima de 11, ali em torno de 12, 12,5, ela vai ter uma coloração rosada. Então essa coloração aqui que vocês conseguem observar aqui nesse concreto. Então para um concreto saudável ali, que tem pH elevado,
a nossa fenolftaleína ela vai se tornar rosada. Então quando eu fizer a aspersão ali em cima dessa superfície e verificar que essa mancha aqui se tornou rosada, isso quer dizer que provavelmente o meu concreto está são, ele não passou por um processo de acidificação lá, e vai estar relacionado com a carbonatação, que eu expliquei para vocês na aula passada, então toda aquela acidificação da superfície. Então aqui ela ainda está com um pH bem elevado, bem básico, o concreto está são. Mas aqui ela permaneceu incolor, então isso está indicando que o concreto já passou por redução de pH. Então ele já está menor aqui do que 12, ele já não é um concreto 100% saudável, ele está todo carbonatado, tem muito carbonato de cálcio e outros compostos formados aqui nessa região. Então isso quer dizer que eu posso medir essa frente de carbonatação, eu posso medir quantos centímetros ela já está penetrada, ela já penetrou e o meu concreto foi degradado. Então geralmente eu faço um perfil indicando quantos centímetros aqui, qual que é a espessura do processo de carbonatação. Então vamos supor aqui, eu verifiquei que eu tenho 2 centímetros de carbonatação já acontecendo naquela estrutura. Se eu for pegar lá o meu projeto e for verificar então que a armadura desse concreto está posicionado com um comprimento de 2,5 centímetros, isso aqui acaba sendo bem preocupante porque a frente de carbonatação ela já está muito próxima da minha armadura, então mais 0,5 centímetros ali e o gás carbônico conseguir penetrar e fazer a acidificação do meu concreto, já vai estar iniciando então o processo de corrosão da armadura ali, iniciando um processo de degradação bem mais grave então para o nosso pilar. Então a partir disso eu já consigo estar verificando ali essa situação, uma boa parte da integridade do nosso concreto que está protegendo a armadura. Então esse ensaio ele acaba sendo bem interessante e é muito rápido também de estar se realizando, bem fácil e eficiente. O que acaba sendo mais grave aqui, por exemplo, nessa situação que está indicada aqui? Então aqui a gente está vendo uma pontinha que está transparente. O que está dizendo isso? Que essa pontinha aqui ela está com um concreto ácido, então aquela situação lá, eu tenho uma frente preferencial de carbonatação. Como ela está penetrando mais do que a outra região aqui, quer dizer que ela está muito mais próxima então da nossa armadura, então ela está conseguindo ali atingir talvez a armadura com um processo mais rápido. Então eu vou formar ali um ponto preferencial de corrosão dentro da minha armadura e vou estar gerando então todo aquele processo, desencadeando todo aquele processo de corrosão dentro da minha peça metálica. Então também pode ser bem agressivo dependendo dessas características aqui. Então uma ponta aqui que está sendo avançando um pouco mais também pode estar gerando aquele processo bem agressivo para o nosso concreto armado. Outro ensaio que eu posso estar fazendo então, o ensaio de penetração de cloretos e sulfatos. O ensaio de sulfatos ele é um pouco mais complicadinho, mas o ensaio de cloretos a gente pode estar fazendo e é bem simples de se realizar em obra. Então o que a gente precisa para estar fazendo esse ensaio? Também é uma solução que a gente vai estar aspergindo sobre a superfície do concreto, a mesma situação disso aqui. Aqui eu trouxe um exemplo de um corpo de prova, então um corpinho de prova cilíndrico ali de 10 por 20, mas também pode ser aplicado nessa região aqui, eu só trouxe aqui porque está bonitinha a imagem. Então o que a gente vai fazer? A gente tem uma solução ali, só que agora é uma solução de nitrato de prata. É uma solução bem pouco concentrada também, onde eu vou ter ali o meu material diluído. Esse nitrato de prata, então, quando eu aspergir sobre a superfície do concreto, se ele entrar em contato com os íons cloreto, ele vai formar cloreto de prata. Cloreto de prata ele é um sal bem branco, então ele vai acabar se depositando sobre a superfície do concreto. E quando eu não tenho cloreto, então a região onde eu não tenho a presença de cloretos, ele vai permanecer como nitrato de prata e vai acabar oxidando quando eu expor ele ao sol. Então ele vai acabar tornando bem escuro, vai ficar marrom ali, um cinza bem escuro ou marrom. Então aí que eu consigo estar verificando aonde que eu tenho essa presença dos íons cloro. Então aqui, como eu tinha íons cloro, a minha solução reagiu, ficou branquinha e se depositou na superfície. Aqui eu não tinha íons cloro, então está mais para o interior aqui do concreto, está protegido, né? Eu não tinha nada, a solução permaneceu intacta e oxidou ficando escura. Então a partir disso eu também consigo medir qual que é a frente de penetração dos íons cloreto e verificar se a minha armadura já está correndo risco de degradação pelos íons cloro ou se eu ainda tenho uma camada aqui de concreto que está protegendo essa armadura. Então a partir disso eu já consigo ali estar tomando uma decisão. Se eu já preciso fazer uma intervenção para estar bloqueando essa penetração dos íons cloreto, então refazendo aquela camada de concreto, ou se eu já preciso partir propriamente dito para
para estar reformando a minha armadura, então fazendo algum reforço, alguma situação mais emergencial. Também tem outros ensaios aqui, como por exemplo, o ensaio do potencial elétrico superficial. Então eu vou estar utilizando esse equipamentinho aqui, que é um ensaio que ele vai medir a resistência do meu concreto, então a resistência elétrica agora, não a resistência a cargas, né? E eu vou posicionar esse equipamento então na superfície, eu vou encostar essas 4 pontinhas dele aqui, ele vai me dar um resultado de resistividade. Então, quando eu medir essa resistividade, eu posso estar comparando em um elemento que eu estou desconfiado, que está com a integridade já prejudicada, e um elemento são. Se essa diferença for muito grande, então eu tenho resultados muito discrepantes ali, eu posso estar desconfiando que eu tenho algum processo já diferenciado naquele pilar que eu sei que eu estou pensando que está degradado. Então, se eu tenho um pilar são e um pilar que eu estou desconfiado, resultados muito diferentes são indicativos ali de que tem um processo de degradação. Ensaio de ultrassom também. Na verdade, ele é um ensaio de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas. Ele é conhecido como ensaio de ultrassom para ficar um pouco mais simples. Então aqui também eu vou estar posicionando então os eletrodos aqui em um pilar são e em um pilar onde potencialmente está deteriorado. Se eu tiver diferenças de leituras muito grandes ali, eu posso estar tendo então um processo de degradação. O que vai estar relacionado com essas velocidades de propagação de ondas ultrassônicas? Então, em meios físicos ali sólidos, as ondas elas conseguem se propagar muito rápido. Então, no concreto são, as ondas vão ali e vão atingir uma velocidade muito grande. Agora, se o concreto não está são, vamos supor que tem uma bicheira aqui no meio do concreto. A onda ela vai passar, ela vai ter que desviar essa onda. Então, ela vai passar aqui, vai fazer uma curva, e aí ela vai continuar até chegar nesse outro eletrodo aqui. Então, são posicionados 2 eletrodos, podem ser posicionados um de frente para o outro, com o concreto no meio deles, ou perpendicularmente, assim como esse operador aqui está fazendo. Então a ondinha ela vai chegar de um eletrodo para o outro. Se ela fizer todo esse caminho e for desviar ainda a bolsa de ar, de bicheira ou de alguma coisa que ficou ali dentro, então ela vai levar um tempo um pouco maior. Então a velocidade de propagação ali em um meio deteriorado é maior do que em um meio são. Então, por exemplo, se eu sei lá que um concreto está são e a velocidade dele deu, por exemplo, 4.000 metros por segundo, e eu fui lá e medi em outro pilar, deu 5.000 metros por segundo. Eu sei que tem uma diferença muito grande entre essas duas leituras. Então, potencialmente, esse segundo pilar que eu medi tem alguma bolha, tem algum processo ali que está dificultando a passagem da onda, então eu posso estar verificando ali algum problema estrutural nele. Eu também listei aqui a cromatografia de íons. O que vai ser isso? Então, um ensaio laboratorial bem mais específico ali, onde a gente vai coletar, então, por exemplo, esse material aqui que foi retirado, eu posso estar moendo ele e coletando, fazendo ele em pó, e vou enviar para a cromatografia. Essa cromatografia vai me dar exatamente a concentração de íons que eu vou estar tendo, íons cloreto, íons sulfato, qualquer íon que eu precise estar verificando. Então aqui, esses ensaios colorimétricos que eu listei para vocês, eles vão dizer, tem cloretos e tem carbonatação. A cromatografia vai dizer quanto de cloreto eu tenho ali, quanto de carbonato vai estar presente naquela minha amostra. Eu já consigo ali verificar qual a intensidade do processo de degradação que vai estar acontecendo na minha estrutura. Outros ensaios. Verificação com pacômetro. Então aqui não necessariamente eu vou estar verificando qual que é a qualidade final do meu elemento, mas eu consigo, por exemplo, estar verificando falhas construtivas. Então imagine uma situação lá. Eu tenho um pilar aqui, ele precisava ter 3 barras de aço como armadura aqui nele. E fui lá, conversei com o pessoal que executou, garantindo, não, tem 3 barras de aço ali. Mas eu estou desconfiado, o pilar ali está sofrendo um processo de flambagem, está meio estranho, provavelmente não está resistindo à carga com que ele foi designado. Eu vou lá com um pacômetro, que é um elemento aqui que consegue identificar barras metálicas, na verdade qualquer elemento metálico atrás de uma superfície, então ele trabalha ali com campo magnético e resistivo, e eu vou posicionar ele, eu vou passando ele aqui por meu pilar. Eu não verifiquei essa barra aqui, garantindo que ela estava ali, mas ela não está. Então provavelmente o que? Ou foi posicionado no local errado, ou ela não está presente. Então eu já vou lá, posso tomar as atitudes, vou tentar abrir o pilar para refazer essa parte, ou vou refazer todo o pilar. Então a partir disso eu já consigo verificar algum erro construtivo, algum problema estrutural que está acontecendo na minha edificação. Ensaio de intensidade de corrente. É um ensaio bem mais laboratorial, é esse aqui, onde a gente precisa ali estar fazendo a moldagem dos corpos de prova de concreto. Então, por exemplo, lá em uma situação
Ah, estou fazendo uma obra de grande porte, um edifício muito grande, uma usina, por exemplo. Eu posso estar desconfiado que aquele agregado que eu utilizei para fazer a confecção do concreto pode estar gerando então algum problema. Vou fazer a moldagem desses corpos de prova aqui e vou estar fazendo esse ensaio. Esse ensaio ele já vai dar alguns resultados bem interessantes para a gente, onde eu consigo estar verificando se vai estar, ele intensifica os ataques que podem estar acontecendo. Então eu já consigo estar verificando ali se ao longo do tempo eu posso ter algum problema ou se eu não preciso estar me preocupando. Extração de corpos de prova. Então eu vou estar ali realizando a extração de corpos de prova, são utilizados equipamentos bem semelhantes a esse aqui, então são brocas ali com a serra-copo diamantada, então eu consigo estar cortando o meu concreto. Eu vou extrair corpos de prova, geralmente de 5x10 ou de 10x20. Aqui seria o 5x10, aqui o 10x20. Então eu consigo estar retirando um pedaço daquele concreto que foi moldado para estar fazendo então testes de carga em um ambiente controlado, em um ambiente laboratorial, para estar medindo qual a resistência que aquele meu elemento vai ter. Eu tenho também outros ensaios ali, por exemplo, esclerometria, onde eu vou estar gerando um impacto em cima da minha estrutura. Eu consigo uma aproximação ali da resistência dele. Nunca vai ser a resistência, a mesma resistência que eu vou obter com o ensaio de teste de carga. Mas é uma resistência aproximada, eu já consigo uma ideia de quanto que aquele meu elemento vai estar resistindo, quantos FCK aquele meu elemento vai ter. Basicamente, para você ter uma noção, não é um ensaio extremamente confiável ali que você vai estar realizando o tempo todo. E eu tenho também os ensaios que vão estar relacionados ainda com concreto, mas em situações de fundação. Então, o primeiro deles vai ser o ensaio de integridade com baixa deformação. É um ensaio de pitch. Eu nunca vi ninguém falando dessa forma aqui, sempre falam ensaio de pitch. Então, como que ele funciona? Então, basicamente, ali, eu vou gerar um impacto em cima da minha estrutura, em cima do elemento que eu estou averiguando. Esse impacto ele vai ser lido a partir de acelerômetros que são colocados ali na superfície desse material. Então, ou são colocados aqui na superfície, ou são colocados mais abaixo. Quanto mais abaixo, melhor vou conseguir aquela leitura, mais fiel vai ser aquela leitura. E a partir dos dados que eu vou coletando, então da frequência aqui de vibração que eu vou coletar com esses acelerômetros, eu consegui verificar se aquele concreto da estaca, do tubulão, seja do que for, ele está são, ou se ele tem algum problema estrutural, alguma bolha, alguma falha que está relacionada com a moldagem dele. Então, por exemplo, se eu for lá verifiquei uma estaca, e eu sei que é uma estaca SAN, obtive, por exemplo, esse perfil aqui de frequência de vibração das minhas ondas, e depois eu medi uma outra estaca e eu tive esse outro perfil aqui, eu já consigo estar verificando que tem uma situação anormal e vou estar verificando que aquela estaca provavelmente tem algum problema. Então eu já consigo estar ali prevendo, refazer a moldagem da estaca ou estar reformando aquela estaca para melhorar as condições dela. E eu tenho também um outro ensaio que é realizado para estacas, principalmente de fundação também, pode ser realizado com tubulão. São os ensaios gama-gama e os ensaios cross-roll, que são muito parecidos, são muito próximos um do outro. E como que eles funcionam? Aqui são um pouco mais complicados de estar se realizando do que o nosso ensaio de pitch, porque eles precisam de um aparato que é colocado antes de fazer a moldagem. Então eu preciso de um cano, ou um buraco, seja o que for, que vai permitir a passagem no meu equipamento. Então eu preciso colocar o equipamento, ele tem que chegar lá embaixo para estar realizando as leituras de uma maneira mais adequada. Então são esses equipamentos aqui que são posicionados, você vai colocando eles até chegar lá no fundo do teu elemento estrutural, do elemento de fundação. Então você vai fazer a leitura a partir disso. Então ele dá um resultado ali bem interessante, bem preciso do que está acontecendo com a estaca. Eu consigo ali as informações quanto às propriedades dele, então eu consigo ver se o concreto está são, se ele está íntegro, se tem alguma deformação, se tem alguma bolha, se tem alguma falha construtiva ou uma falha, alguma trinca que aconteceu, por exemplo, naquele elemento. Mas eles são, então, equipamentos que, para serem utilizados, geralmente tem que ser previstas essa utilização. Então, o que vai acontecer? Geralmente, quando eu estou fazendo lá um prédio de muito grande porte, eu posso estar prevendo, então, que as estacas vão ser realizadas ali com uma dimensão bem grande. Eu já posso estar posicionando, então, esses elementos aqui, porque eu preciso garantir que essas estacas vão estar com o pleno funcionamento. Então, para mim, acaba sendo bem interessante já prever. Isso aqui não modifica praticamente em nada o aspecto final da minha estaca, eu consigo utilizá-lo da mesma forma. Eu consigo, então, uma precisão ali, eu consigo garantir que a estaca vai estar cumprindo completamente a sua função.
Então a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu tenho mais algumas coisinhas ainda para mostrar para vocês, quanto a esse preparo ali para a gente estar reparando as nossas estruturas. Mas então na próxima aula eu vou mostrar como que são preparados os locais para a gente estar fazendo o reparo e o que a gente vai utilizar para fazer esses reparos. Então os materiais que geralmente são utilizados, os elementos que são empregados ali, para a gente estar conseguindo recuperar principalmente as estruturas de concreto e depois o que a gente pode fazer também para as estruturas de aço e madeira. Então, se alguém tem alguma dúvida, quer complementar alguma coisa, pode ficar à vontade. Quem não tem nada, quem não ficou com dúvida ou não quer acrescentar nada, já está dispensado, pode descansar, aproveitar o restinho da noite.